Tem uma pesquisa hoje divulgada pelo jornal Tribuna do Norte, e eu já vou trazer os dados técnicos dela aqui, porque é uma obrigação nossa. Me chamaram a atenção alguns pontos, além dos dados, obviamente, me chamou a atenção também a amostra, né? A consulta ouviu 1.000 eleitores em Natal, entre os dias 14 e 17 de setembro, tá? Essa pesquisa foi registrada sob o número RN 03849/2024. Ela tem erro máximo admissível, né? A margem de erro de 3,1% e nível de confiabilidade de 95%, Danilo. E aí, por que eu estou fazendo questão de trazer os dados dessa pesquisa? Porque ela traz uma novidade grande, duas na realidade. A primeira é que na pesquisa estimulada, ou seja, é aquela em que o pesquisador chega e apresenta um disco pro entrevistado com os nomes dos candidatos. É mais ou menos o que acontece na urna. Você chega na urna tendo os nomes dos candidatos. Tem um empate técnico, Danilo, pela primeira vez entre Carlos Eduardo e Paulinho Freire. Carlos Eduardo com 31%, Paulinho Freire com 30,6%, Natália Bonavides com 16,4%, Rafael Mota com 16,5%, Rafael Mota com 2,5%, Nando Poeta com 0,4% e Heró com 0,2%. E o outro ponto, Danilo, é que a deputada Natália Bonavides aparece como a mais rejeitada, com cerca de 33%. Na pesquisa espontânea, Danilo, tem virada. Paulinho Freire aparece com 24,9% e Carlos Eduardo em segundo, com 21,3%, Danilo, números surpreendentes da consulta do nosso amigo Paulo de Tarso. Sim, surpreendente, né? A consulta sempre, até pelo seu histórico, né, traz um peso e uma responsabilidade muito grande nos números que coloca em toda a campanha eleitoral. Foi assim em todos os últimos processos. Inclusive é bom o pessoal fazer uma análise, né? Porque, por exemplo, na última eleição, 2022, houve um festival de erros, né, de pesquisas eleitorais. E eu lembro que a consulta foi um dos únicos institutos, se não o único, viu, Luciano? Agora não me lembro de outro, mas pode ser que tenha tido, que colocou Carlos Eduardo e Rogério Marinho naquela disputa para o Senado em empate técnico, né? Mostrando que havia uma possibilidade sim de Rogério vencer aquela campanha, como acabou vencendo. Todos os outros davam Carlos Eduardo eleito com folga. Inclusive, como disse até ontem Paulinho aqui, a da véspera da campanha, foi divulgada na época pela Globo, né? Dava Carlos Eduardo conversando com 11 pontos, olha só, e depois ele saiu, no dia seguinte ele perdeu por 11 de diferença para Rogério Marinho. Então pesquisa é complicado, então é bom o pessoal comparar, ver aí o que aconteceu no passado e tentar pegar os números atuais e, claro, não vai analisar o que pode estar acontecendo nos bastidores, mas o fato é que a pesquisa consulta coloca números que surpreendem sim no mercado. Mostra um empate técnico quase literal entre Carlos Eduardo e Paulinho Freire na pesquisa espontânea, que é o que muita gente considera como o número mais real, mas é bom ficar atento nessa pesquisa estimulada. Né? Mas é bom ficar atento na pesquisa espontânea, porque a pesquisa espontânea mostra uma consolidação de votos, né? São pessoas que não mudam mais de voto, teoricamente, porque quando você pergunta espontaneamente em quem alguém vai votar e alguém já cita de cara aquele candidato, não vai ter muita chance de alterar o voto. E nesse sentido, Paulinho passa de Carlos Eduardo. Isso talvez é o que seja mais surpreendente, né? Porque Carlos Eduardo tem um recall, né? O prefeito foi candidato a senador há 2 anos atrás, prefeito 12 anos, tantas campanhas, tantas disputas majoritárias, históricas até aqui em Natal. E nesse ponto já tem uma certa vantagem para Paulinho. E aí sim, muito surpreendente em relação a Carlos Eduardo. Na pesquisa estimulada, vem de uma tendência, né? Muitos levantamentos têm mostrado essa tendência de crescimento de Paulinho e de uma certa queda de Carlos Eduardo. Talvez agora tenha sido mais acentuada, né? Numa reta final de campanha, vai se aproximando ainda mais essa disputa entre Paulinho e Carlos Eduardo, tendo em vista a campanha eleitoral. Agora, esperar a reta final, né? São sempre momentos decisivos em qualquer campanha eleitoral. As últimas 2 semanas é quando a maioria dos eleitores começa a se decidir em quem vai votar. Então, às vezes, muitos resultados podem ser diferentes de pesquisas eleitorais até o dia do voto, porque nessas últimas 2 semanas os indecisos tendem a correr e escolher candidato. É bom lembrar também que a consulta anunciou junto com a Tribuna que vai ter mais 2 levantamentos nas próximas 2 semanas, exatamente as 2 últimas semanas, quando esses números talvez estejam bem mais próximos aí do resultado da urna. Mas de fato, Luciano, para quem começou o ano, por exemplo, vendo Carlos Eduardo lá com 35, 40 pontos e Paulinho tinha 2, né? 4, né? Naquelas pesquisas de janeiro. Isso. Paulinho era um candidato descartado naquele momento, né? Muita gente nem acreditava que ele fosse ser candidato a prefeito, e ver hoje essa pesquisa é difícil de acreditar que isso está acontecendo.
E a tendência de crescimento tem sido exposta em quase todo levantamento na parte de Paulinho Freire. Gelane, tem uma notícia aí de um cavalo